Estou perdido. Não no mapa, na vida. Sim. Você já pegou aquele momento em que no meio de um dia completamente normal, do nada, bate uma sensação estranha? Não é tristeza e nem cansaço. É mais como um vazio que aparece do nada. Você tá no trabalho ou em casa e de repente, no meio de uma conversa com alguém, surge lá no fundo, quase no silêncio. O que eu tô fazendo com a minha vida? E o pior é que não é a pergunta em si. O pior é que você não tem a resposta. A gente cresce ouvindo que precisa ter um objetivo, que a vida é uma linha reta. Você estuda, trabalha, conquista e finalmente chega lá. Mas ninguém te avisou que em algum momento você ia parar no meio dessa linha e pensar: chegar aonde? E nisso, você olha para os outros e começa a se comparar. Todo mundo sabe o que está fazendo. Todo mundo tem certeza, tem um propósito, sabe para onde está indo. E você fica se perguntando se tem alguma coisa de errado com você. Não tem. E o que você está sentindo, muito mais gente sente. Só que a maioria não fala. O que é estar perdido? Você acorda de manhã sem saber muito bem o porquê está fazendo o que você já está fazendo. Cumpre a rotina no automático, os trabalhos e as suas obrigações. E no fim do dia senta, deita a cabeça na cama e fala: beleza, e aí? Como se a vida tivesse acontecendo, mas você estivesse assistindo de longe. E o mais estranho é que isso pode parecer mesmo quando tá tudo bem. Você pode ter a vida que de fora o pessoal acredita ser o suficiente. E ainda assim, tem aquele vazio dentro de você que você não sabe explicar. Porque como que você vai explicar isso sem parecer que tá reclamando da sua vida, entendeu? E aí você engole, finge que tá tudo bem e vai levando. Mas esse vazio não some. Ele só fica mais quieto por um tempo. E depois, óbvio, ele volta. Tem um filósofo dinamarquês no século XIX chamado Søren Kierkegaard, que dedicou grande parte da vida tentando entender exatamente isso. E ele chegou numa conclusão que assusta um pouco quando você vê a primeira vez. Ele dizia que o maior perigo do ser humano não é perder emprego, não é ficar doente e não é fracassar em alguma coisa importante. O maior perigo é não ser você mesmo. Quando você lê isso rápido, parece até óbvio, um clichê de autoajuda. Mas Kierkegaard estava falando de algo muito mais profundo. Ele estava falando de um processo silencioso que acontece ao longo dos anos, onde você vai cedendo pedaços de quem você é sem perceber. Numa escolha que você faz para agradar alguém, ou alguma que você fez por medo, e até num caminho que você seguiu porque era o esperado, não porque era seu. Ninguém chega e te fala: a partir de agora você vai viver para atender às expectativas do mundo. Não é assim que funciona. Vai acontecendo devagar. Só que é tão devagar que você não vê. E aí um dia você olha para trás e percebe que faz muito tempo que você não toma uma decisão que era realmente sua, que veio de dentro, não de fora. E Kierkegaard chamava esse estado de desespero, mas não é um desespero dramático, aquele que você grita e chora. Um desespero silencioso, quase invisível. O de viver sendo uma versão editada de si mesmo, sem nem saber o porquê disso. E o motivo pelo qual isso é tão perigoso é simples. Você pode passar a vida inteira assim e nunca nomear o que está sentindo. Nunca entender de onde vem aquela inquietação que não passa. Pensa numa situação bem comum. Alguém que desde cedo ouviu que precisava ter uma profissão estável. Que segurança vem antes de tudo. Que sonho é coisa só de quem pode se dar o luxo de sonhar. Essa pessoa acredita nisso. Ou aprende a acreditar. Estuda o que parecia certo, entra no mercado e constrói uma carreira sólida. E aí, chega nos 30, 40 anos, com tudo que foi ensinado o certo a se querer, e se sente completamente vazia. Não porque escolheu errado necessariamente, mas porque nunca parou para se perguntar se era aquilo que ela queria de verdade. A pergunta nunca foi feita, foi pulada. E agora ela aparece, com força, no pior momento possível, quando já tem responsabilidades e seus compromissos. Uma vida inteira construída em cima de uma base que talvez nunca tenha sido sua. Isso é estar perdido. Não é não ter nada. É ter muito. E ainda assim, reconhecer que tudo isso que você tem não é seu. E por que tanta gente se sente assim hoje? Isso não é algo que sempre existiu da mesma forma. Claro, o ser humano sempre se perdeu e sempre duvidou. Sempre teve momentos de vazio e incerteza. Isso não é nada novo. O que mudou foi o cenário. A gente vive numa época de infinitas opções. E isso soa como uma coisa boa. Em muitos aspectos até que é. Mas tem um lado dessa liberdade que você não sabe ou não te contam. Pensa numa geração atrás.
As escolhas eram poucas e muitas vezes já vinham prontas para você. Ou você seguia a profissão dos seus pais, morava na mesma cidade e construía uma vida dentro de um caminho que era padrão para a época. Não tinha muito espaço para dúvida, porque não tinha muitas opções de qualquer jeito. Hoje é totalmente diferente. Você pode ser qualquer coisa, você pode morar em qualquer lugar, você pode reinventar suas carreiras aos 40 anos, pode criar um negócio do zero com o celular na mão. Você pode construir uma vida diferente totalmente do que os seus pais tiveram. E, paradoxalmente, quanto mais opções você tem, mais paralisado você fica. O psicólogo Barry Schwartz chamou isso de um paradoxo da escolha. Quando as opções são poucas, você escolhe e segue em frente. Quando as opções são infinitas, você trava. Porque cada escolha que você faz significa abrir mão de todas as outras. E o medo de escolher errado, de desperdiçar, de fechar aquela porta que talvez não fosse a certa, esse medo paralisa. E aí você fica suspenso, não escolhe nada, esperando que a resposta apareça do além. Mas ela não aparece. E tem uma segunda camada nisso, ainda mais silenciosa. Nunca na história da humanidade nós fomos tão bombardeados com a vida dos outros. Pensa, antes de você sair da cama, você já viu a conquista de alguém, a viagem de outro, a promoção de um conhecido, e até o relacionamento perfeito de alguém que você mal conhece. O cérebro humano não foi feito para processar tanta comparação de uma vez. Durante milhares de anos, a gente se compara com quem está ao nosso redor. Os vizinhos, as pessoas da mesma cidade, do mesmo grupo, o círculo independente do tamanho. Hoje, o círculo é o mundo inteiro e você está sempre no centro dele, medindo a sua vida contra uma versão editada e highlight da vida de milhões de pessoas. Ninguém posta o dia ruim, ninguém posta a dúvida, ninguém posta o momento em que ficou deitado no escuro sem saber o que fazer. Você sempre vê o resultado, nunca o processo, nunca a crise que veio antes. E aí, a sensação de estar perdido ganha um peso extra, porque além de você não saber o que quer, ainda acha que o mundo inteiro ao redor já descobriu. Mas quando foi a última vez que alguém chegou pra você e disse: "Cara, eu não sei o que eu tô fazendo com a minha vida"? O silêncio de todo mundo cria a ilusão de que você é o único. Tem uma palavra que aparece muito na cabeça de quem tá nesse lugar. Uma palavra pequena, quase inocente, que a gente usa o tempo todo sem perceber o estrago que ela faz na nossa vida. Eu deveria já saber o que eu quero. Com a minha idade, eu já deveria ter conquistado isso. O problema do deveria não é a cobrança em si. Cobranças podem ser saudáveis. O problema é de onde essa cobrança vem. Porque quando você rastreia a origem do seu deveria, quase nunca ele nasceu dentro de você. Ele foi plantado por uma fala dos seus pais, por um padrão que a sociedade repete tanto que a gente começa a acreditar que é verdade, por uma comparação que você nem percebeu que estava fazendo. A gente cresce absorvendo um roteiro. Aos 20 anos, você tem que estar formado. Aos 30, tem que ter estabilidade. E aos 40, tem que ter conquistado algo concreto. E se você não seguiu esse cronograma, sim, você falhou. Mas quem foi que escreveu esse roteiro? Você se lembra de ter sentado um dia e decidido que era isso que você queria? Que esse era o ritmo certo da sua vida? Provavelmente não. Você simplesmente foi absorvendo. E um dia, acordou achando que era seu. O filósofo Friedrich Nietzsche tinha uma frase que resume bem o que acontece com a maioria das pessoas. Torna-te quem tu és. Parece simples, mas a profundidade dessa frase está exatamente no que ela pressupõe, que existe uma grande chance de você estar vivendo como quem você não é. Nietzsche via ao redor uma sociedade de pessoas que seguiam valores, expectativas e caminhos que nunca questionaram, que herdaram uma forma de viver e foram para frente sem parar para perguntar: isso faz sentido para mim? E o resultado disso é uma vida que funciona, mas que não pertence a você de verdade. É como vestir uma roupa que não é do seu tamanho. Dá pra usar, dá até pra sair na rua, mas todo tempo você sente que tem alguma coisa errado. Só que você não consegue nomear o que é. E tem um mecanismo específico que mantém tudo isso funcionando. Sabe o que é? Sim, o medo do julgamento. Porque no momento em que você começa a questionar o roteiro, quando você pensa em mudar de carreira, em abandonar um caminho que não faz mais sentido, em admitir que não quer o que sempre diz que queria, aparece uma voz, às vezes interna, às vezes literal, vinda de alguém próximo. Mas você estudou tanto pra isso. Você vai jogar tudo fora agora? O que as pessoas vão pensar? E nisso você recua. Não porque estava com medo, mas porque o custo social de ser honesto parece alto demais.
Então você continua. Carrega um deveria que nunca foi seu, numa direção que alguém um dia apontou, esperando que em algum momento começasse a fazer sentido. Mas e se eu te dissesse que essa sensação de estar perdido, esse que parece o problema, pode ser exatamente o que te coloca no caminho certo? E se estar perdido for um começo? Eu quero agora que você imagine duas pessoas, mesma idade e mesma cidade, com vidas parecidas. A primeira, todo dia que acorda, segue a rotina e cumpre exatamente o que precisa ser cumprido. Não questiona muito. Não porque seja necessariamente feliz, mas porque ela aprendeu a não deixar um espaço para essa pergunta aparecer. Ela sempre ocupa o tempo e preenche o silêncio. A segunda acorda com a sensação que você conhece bem: o vazio, a dúvida, a sensação de que algo não está no lugar certo. E à primeira vista, parece que a primeira pessoa está melhor, mais estável e mais resolvida. Mas tem uma diferença fundamental que divide elas. Uma tá dormindo e a outra tá acordada. A gente foi condicionado a tratar a dúvida como inimiga. Não saber virou fraqueza. Incerteza virou sinal de que algo deu errado. E a impressão que fica é que toda pessoa bem resolvida acorda todo dia com clareza total sobre o que é e para onde vai. Mas isso é uma mentira muito bem disfarçada. Pensa nas maiores viradas que já aconteceram na sua vida. Nas decisões que hoje você reconhece como certas. Aposto que a maioria delas não nasceu em um momento de certeza absoluta. Nasceu num momento de crise. De algo que não estava funcionando e precisou quebrar para que algo novo pudesse aparecer. A dúvida não é o oposto de direção. Ela é muitas vezes o que precede a direção. Sócrates, o mais famoso filósofo da Grécia Antiga, viveu inteiro em cima dessa ideia. Ele andava pelas ruas de Atenas fazendo perguntas, questionando tudo, incomodando pessoas que achavam que tinham respostas. E quando alguém o confrontava, ele respondia com uma das frases mais conhecidas da filosofia: só sei que nada sei. A maioria das pessoas lê isso com humildade, como se fosse uma forma bonita de dizer que ele era modesto. Mas não era isso. Era a afirmação sobre o ponto de partida do conhecimento. Sócrates estava dizendo que reconhecer a própria ignorância é o primeiro passo real em direção de qualquer descoberta verdadeira. E quem acha que já sabe, não pergunta mais e nem busca mais. Fica parado exatamente onde está. A dúvida para ele era o motor, não o problema. Isso se aplica diretamente ao que você está sentindo. Quem nunca questiona a própria vida não está necessariamente mais certo que você. Provavelmente só está menos atento, vivendo no piloto automático. Tá seguindo um script sem parar para perguntar se o script ainda faz sentido. Só que você parou, e isso é diferente. Só que o para parar dói, porque quando você para, tudo que estava em movimento, as rotinas, as certezas, a ilusão do caminho que estava claro, tudo isso desacelera. E você fica de frente com perguntas que é muito mais fácil ignorar do que você responder. E desse desconforto tem um nome, e na filosofia, esse nome é consciência. Tem um conceito na filosofia existencial que chama angústia. Não no sentido popular de ansiedade ou nervosismo, mas no sentido que pensadores como o Kierkegaard e depois Sartre usaram. A angústia existencial é o que você sente quando você percebe que é livre. Livre de verdade. Que as escolhas são suas. Que ninguém vai aparecer com um mapa na sua vida e apontar o caminho certo. E pensa, isso é realmente bizarramente assustador. Porque liberdade real significa responsabilidade real. Significa que você não pode culpar o destino, seus pais, a sociedade. Significa que em algum nível, a vida que você está vivendo é o resultado das suas escolhas que você faz, incluindo a escolha de não escolher. Sartre tinha uma frase dura sobre isso. O homem está condenado a ser livre. Condenado. Não presenteado. Condenado. Porque a liberdade sem direção pesa. E é exatamente esse peso que você está sentindo quando se sente perdido. Mas esse peso só existe porque você é capaz de escolher. E isso, por mais que doe agora, é o que separa uma vida vivida de uma vida apenas cumprida. E o que fazer com tudo isso? Chegou um momento na nossa conversa que eu poderia dar uma lista. 5 passos para encontrar, 3 hábitos para ter clareza, um método para descobrir seu propósito. Mas isso claramente é uma fórmula mágica que não existe. Porque a vida não funciona assim. E quando você tenta vender uma fórmula para resolver algo tão profundo quanto isso, você está simplificando demais o problema que você está vivendo. Tá, mas o que eu posso fazer então? Honestamente, comece a prestar atenção em você mesmo. De verdade, sem filtro. Pensa nas coisas que você perde a noção do tempo. Não por distração, porque estava rolando o feed sem perceber, mas porque estava tão dentro daquilo que o mundo ao redor simplesmente sumiu. Esse estado, esse encaixe entre você e o que você está fazendo,
Ele não aparece à toa. Ele aparece onde há algo verdadeiro, onde tem um alinhamento. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sem parar para notar aonde que isso aconteceu com elas, porque elas estão ocupadas demais cumprindo o roteiro que a gente conversou antes. E tem outra coisa, presta atenção, nas escolhas que você evita. Não nas que parecem difíceis demais, nas que você nem considera. Você descartou antes mesmo de pensar direito. Aquelas que você enterrou com, isso não é pra mim. Ou, eu não tenho capacidade pra fazer isso. Sem nunca nem ter testado de verdade. Quase sempre tem algo importante escondido ali. Eu não tô dizendo pra você simplesmente largar tudo e ir atrás do seu sonho. Eu tô dizendo pra você parar de ignorar o que parece dentro de você antes do filtro, antes da voz que edita, que julga e que compara. Porque a voz que filtra tudo, ela não é você. É tudo que você absorveu ao longo da sua vida sobre o que é certo. E às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é simplesmente ouvir o que estava lá antes dela. Viktor Frankl, ele era um psiquiatra austríaco que passou anos desenvolvendo uma teoria sobre o que move o ser humano. E ele acreditava que a busca por sentido era a força mais profunda que existia dentro de uma pessoa. Não era prazer e nem poder, sentido. Em 1942, ele foi deportado para o campo de concentração nazista. Perdeu quase tudo. Família, pertences, os manuscritos deles por anos de trabalho que ele carregava com ele. Ficou sem nome e sem identidade. Sem nenhum controle sobre o que acontecia com ele. E foi exatamente ali, no lugar mais improvável do mundo, que a teoria dele foi testada. E ele observou que não necessariamente os mais fortes fisicamente que sobreviviam eram os que tinham algo pelo que viver, uma razão, um propósito, algo que puxava para frente mesmo quando tudo ao redor empurrava para baixo. Ele se agarrou a uma imagem da sua esposa e de querer dizer ao mundo o que ele tinha vivido ali dentro. Depois da guerra, sobreviveu, reconstruiu o manuscrito de sua memória, escreveu um livro que se tornou um dos mais lidos no século XX. E tinha uma frase que ele carregava consigo, escrita pelo filósofo Nietzsche muito antes da guerra: quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. E nisso, nos campos de batalha, ele viu essa frase se provar verdadeiramente todos os dias. O que impressiona na história dele não é a sua sobrevivência, é que mesmo no momento em que ele estava mais perdido, sem nome, sem liberdade e sem um futuro previsível, ele não abandonou a pergunta. Ele continuou se perguntando o que ainda fazia sentido, o que ainda era seu. E talvez seja exatamente isso. Não é encontrar a resposta, é você não largar a pergunta. A gente passa tanto tempo tentando parecer que tá tudo sob controle, que sabe o que tá fazendo, que tem um plano, que esquece de ser honesto com a gente mesmo. E a honestidade que eu tô falando não é aquela dramática de se fazer uma análise profunda da vida. É bem mais simples que isso. É só parar de fingir que a inquietação não existe. Quando você para de fugir, algo interessante acontece. A pergunta que parecia assustadora começa a parecer menos um abismo e mais uma porta. Eu não sei pra onde essa porta me leva. Ninguém sabe antes de abrir. Mas o que eu sei é que as pessoas que vivem as vidas mais verdadeiras que eu já vi não são as que tiveram tudo resolvido desde cedo. São as que em algum momento pararam, admitiram que estavam perdidas e decidiram que isso não era o fim da história. Era o começo, de uma forma diferente.